Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro No Banco da Frente. Esse quadro que é um carro-cast, é um podcast móvel. Aqui, nesse banco aqui, ó, eu vou trazer grandes pessoas aqui de Macaé, Rio das Ostras, líderes de mercado, empresários, pessoas que querem estar à frente realmente do seu negócio, do seu nicho, na sua profissão, para a gente poder conhecer a história, pegar insights e ir em lugares marcantes aqui que marcaram a trajetória dessas pessoas. E o nosso primeiro convidado, estou chegando agora ali para poder buscar ele, é um convidado muito especial. Esse cara é um amigo, sou cliente dele, ele é meu cliente, ele é investidor dos meus negócios também e ele é líder no segmento dele. Regionalmente não tem ninguém mais relevante do que ele em correspondência bancária, é o Augusto da Vortex. Vamos lá, me acompanha. E aí, meu parceiro? Como é que tá? Tranquilo? Tudo ótimo. E aí, tá preparado para contar aí parte da sua história? Com certeza. Já compartilhar umas dicas aí para quem quer empreender e ter sucesso com você? Já acordei animado. Vamos interagir. Ó, a gente tá indo agora pro primeiro lugar, né? Acho que é o primeiro marco aqui da sua chegada aqui em Macaé. Enquanto a gente chega lá, conta pra gente aí, como é que foi? Como é que você veio parar aqui em Macaé? Acho que esse é um bom início. Então, a questão é o seguinte, eu trabalhava numa filial de escritório de advocacia no Rio. A matriz era em Friburgo e a filial Você era é advogado. No Rio, eu sou advogado. Eu era responsável por essa filial lá, que a gente só lidava com empresa, né? A gente atendia só empresário. Então, eu fiquei alguns anos lá na capital mesmo, no Rio, e um amigo de infância lá me propôs uma abertura de negócio próprio. Então, assim, isso aí me despertou uma vontade incrível de consolidar, né? E aceitei a proposta, né? Fiz a transição lá no escritório. E não era uma área que você atuava ainda? Não era uma área que eu atuava, era o financiamento imobiliário. Então, eu não atuava diretamente. Eu sempre ajudei meu pai, que é arquiteto, construtor, a fazer o meio campo do cliente dele com a Caixa, né? Então, assim, eu não trabalhava, mas eu já tive contato. Mas não atuava. Sim, eu já sabia o que era, já tinha tido experiências positivas desse apoio que eu dava para o meu pai, né? Ele construía e eu fazia o meio campo para o cliente conseguir o crédito e ele poder vender. E eu fazia para ajudar mesmo, né? E aí vocês vieram como sócios aqui para Macaé. Sim. E já nesse espaço que a gente está indo visitar. Exatamente, agora, nesse espaço aqui. Ponto. Foi o primeiro ponto. Então já foi uma localização sensacional, né? A estrutura atendeu muito bem, tinha uma logística ótima, né? Então... E como é que foi aqui para iniciar nesse ponto aqui? Ele veio primeiro, ele já morava aqui em Macaé ou não? Como é que foi a escolha de Macaé? Então, ele morava em Rio das Ostras, né? Ele terminou a faculdade dele lá e estava buscando oportunidades. Ele não trabalhava ainda. Então ele viu esse mercado, gostou e me fez a proposta. Ele também não trabalhava na área de correspondência, então? Foi um início para vocês dois? Não, mas ele tinha já contato parecido comigo também, né? Ele tinha alguns familiares que já trabalhavam nessa área e tudo mais, ele tinha um conhecimento, né? Por isso que ele me chamou para... eu e ele tinha uma certa ancoragem mínima, né? Então ele já tinha noção do mercado e noção da potencialidade, e também ele viu em mim um perfil que agregaria, né, para a gente somar e fazer a fundação daqui da Vortex. Já que vocês dois não trabalhavam diretamente com isso, vocês não tinham clientes de financiamento bancário. Como é que foi esse início? Como é que foi nos primeiros? Quem foi o primeiro cliente? Como é que foi a história do primeiro cliente? Então, a gente fez uma sondagem, né, de possíveis concorrentes e era muito precário, né? Então nossa proposta foi fazer uma questão diferenciada, né? Os correspondentes bancários, né, que é o nome técnico para quem representa banco, né? Eles eram imobiliários e faziam o processo junto, não tinha assim Era atividade secundária. Era uma atividade secundária. Certo, não era especializado, né? A gente fala tanto em especialização, né?
de ser nichado, de ter especialidade, nessa época não tinha ainda. E esse foi o nosso ninguém foco. atuando. Não tinha. Esse foi o nosso foco, assim, principal. É especializar, concorrer de outra forma, né? De uma forma diferenciada. Então, com isso, a gente constituiu a empresa, fomos na agência conversar com o gerente, né? E eles compraram nossa ideia porque eles precisavam criar esse elo, né? De alguém de confiança para poder processar o fluxo de financiamento deles, né? Porque era precário e não tinha nenhum profissionalismo técnico, principalmente, né? E nem comercial. Né? Os clientes procuram a agência e a agência precisa conectar com o correspondente, porque ali era uma fase de desligamento, né? Uma fase de transição, de forma de prospecção e operação da Caixa na parte de habitação, porque eles faziam processamento internamente. E né? em que ano que foi essa abertura? Foi em 2010, julho de 2010. Antes disso já era consolidado igual é hoje a parte de correspondência bancária ou ainda não? Porque hoje, quando a gente fala de crédito caixa, a gente fala do correspondente, né? São raros os que vão na agência realmente para poder buscar. Nessa época, como é que era essa questão? Era um pouco precário. Existia o embrião, existia o papel, mas o correspondente, ele basicamente juntava documentação e entregava pro gerente, pro operador lá fazer tudo, né? Uhum. Fazer o cadastro, pedir vistoria do imóvel, finalizar toda a proposta. Então era bem precário, bem embrionário, dependia 95% da agência, né? Operação. Não é igual hoje, que é bem mais independente, né? Muito mais independente. Vocês, como correspondente, tem essa independência de conseguir trabalhar e atender o cliente por fora, né? Hoje a prospecção e operação da Caixa, 95% correspondente. Né? Então, com isso ela expandiu exponencialmente. E nessa época, até 2010, era bem mais dependente do gerente realmente ali para poder consolidar essa venda. Absolutamente dependente. Né? Então, os clientes sofriam bastante em espera, fila. Os processos levavam 3 vezes mais que atualmente levam, né? Então, de 2010 para 2012, houve uma transição para liberação e construção de uma autonomia nossa sistêmica. Então, assim, hoje a gente tem uma autonomia sistêmica de 99% ou mais. A agência imprime o contrato hoje, basicamente. Entendi. Né? Precisa imprimir o contrato. E essa vinda para Macaé, como é que foi? Já veio junto com a família? Veio sozinho primeiro? Eu vim sozinho primeiro. Eu não era casado à época, né? Uhum. Eu namorava minha esposa, Valquíria, que hoje é nossa gerente, até hoje, né? Então, eu vim primeiro, depois ela veio, por coincidência, para um negócio da família dela, né? A gente não veio pelo mesmo motivo, né? Acabou que coincidiu e... Famosa coincidência boa ali. Coincidência sensacional, porque eu vim, ela veio, a gente foi construindo devagarinho, a gente começou a alugar a sala e planejar ali a estrutura, mas assim, questão familiar, o meu primeiro filho veio em 2015, então questão familiar era só eu e ela ainda, então a gente teve uma facilidade. Já tinha 5 anos que você estava aqui já em Macaé. Exatamente, já tive uma facilidade aqui, então foi uma transição muito tranquila. Show. A gente está tentando achar uma vaga aqui para a gente poder estacionar aqui no escritório antigo. O Augusto falou, a localização é boa, era boa na época, né? Hoje é sensacional, né? Pô, hoje é a melhor que tem. Porque a gente já rodou aqui no quarteirão umas 4 vezes aqui, eu não consigo achar vaga, mas eu vou achar uma aqui agora para a gente poder parar e a gente ir lá visitar o escritório antigo. Tem muita rotatividade. Ó, eu vou falar, eu já fui muito no escritório do Augusto atual, o antigo aqui é bem diferente. O acesso aqui principalmente. Aqui. E iniciou aqui, como é que era a dinâmica aqui inicial? Era só você e seu sócio? Era só eu e meu sócio. Vocês dois o dia todo aqui? Sim, aí vamos lá, aí que começa a brincadeira, né? A gente comprou os planejados, né?
mas a gente colocou uma placa aqui para um tapume, né? Ali no meio, com a logo em inox, né? Foi um investimento altíssimo que a gente fez, né? Quando a gente tá começando, foi um investimento altíssimo. Aí 2 mesas de MDF para eu, meu sócio, atender e um ventilador desse tamaninho que quando o cliente chegava era para ele. Virava o ventilador. Virava. Alguém ficava suado, o cliente ficava na boa, no ventinho, não tinha ar-condicionado ainda, mas ele ficava no ventinho lá na boa. E o outro sofrendo um pouquinho, suando. Cada um suava um pouquinho. Não chegou a coincidir de ter 2 clientes ao mesmo tempo na época de um ventilador só. Depois a gente comprou 2 ventiladores. Aí conseguia atender 2 clientes. 2 clientes, aí a gente ficava suando, mas o cliente ficava na boa ainda. Aí depois chegaram aí, a gente conseguiu comprar mais mesa, uma mesinha de reunião, mais 2 estações de trabalho. E o balcãozinho. Chegou a ter quantas pessoas aqui trabalhando? Aqui chegou a ter 4 ou 5 só. 4 ou 5. Secretário, 2 analistas e eu, meu sócio. Entendi. E aqui, você tinha um sócio que iniciou aqui a Vortex com você, né? Sim. Aí, depois, essa sociedade se encerrou, né? Você... Em 2016, ele decidiu voltar lá pra cidade, né? Natal. Aí virou advogado. Vocês estavam aqui ainda? Estávamos. Estava aqui ainda. Aí eu decidi também, já tava quebrando aquele gelo, então e fomos para um lugar que estava construído aqui do lado, bem melhor. E foi ele que quis sair da sociedade? Sim. Entendi. Sociedade é um desafio, né? Eu também tenho sócio, é muito difícil de você ter sócio, né? É um desafio tanto ter familiar como sócio e ter também uma pessoa de fora como sócio, é um desafio diferente, né? É diferente. Como é que foi pra você essa experiência? Qual foi a principal dificuldade que você teve na sociedade? Foi sensacional, porque eu já conheci ele, né? Então, assim, uma pessoa maravilhosa, assim, me ajudou muito, eu ajudei ele também. E foi uma experiência muito boa, a gente trocava muita ideia, desenvolvia muito planejamento, muita estratégia, a gente estava sempre em busca de melhoria, de ideia nova. Ele fazia muito planejamento, eu era um pouco mais operacional. Então, mas... Como é que era essa divisão de tarefa? Acho que essa é a grande dificuldade na sociedade, né? Dividir tarefa, responsabilidade e tempo de trabalho, né? Sempre na sociedade a gente ouve aquela coisa e sempre tem um que tá frustrado porque trabalha mais do que o outro e tem essa dificuldade. Vocês passaram por isso na sociedade de vocês? Não, isso teve, mas eu passei por isso tranquilamente, porque eu entendi a natureza das coisas, né? Por exemplo, ele fazia um trabalho de planejamento muito importante, estratégia muito importante, e eu fazia muita operação. Então, obviamente, eu tinha ciência de que eu tinha um volume de horas um pouco maior, né? Então, mas eu nunca tive essa sensação de que eu faço mais, faço menos, ele também não tinha. Então, assim, foi naturalmente, os papéis, obviamente não estavam pré-determinados, a gente não combinou nada. Obviamente, foi se assentando naturalmente o perfil de cada um. Eu era mais operacional, cuidava de financeiro, de contas, de administrativo, contabilidade, tudo mais. E ele ficava mais estratégico, manuais de procedimento. E vocês compunham tudo junto? Era uma sociedade 50-50? Vocês dividiam tudo, o trabalho todo, a carga toda, a responsabilidade? Sem dúvida. Aí depois de uns 6 anos, ele decidiu que ele foi terminar a faculdade dele de Direito, hoje está advogando até hoje, decidiu focar na carreira dele. E eu já estava aqui na operação e tudo mais, aí a gente decidiu que eu ficar com a parte dele, né? Comprei. Ficou tudo direitinho, não teve ruído, assim. E aí eu fui para uma sala um pouco melhor ali, eu fui o primeiro ali da galeria, entrei em obra. Porque, você foi pra Faria Lima Macaense ali? Faria Lima de Macaense. Porque assim, aí você sabe, né? Hoje, se você não fechar na obra, você não compra. Se você não fechar na obra, você não aluga. Então, assim, eu entrei lá na obra. Era obra pra tudo quanto é lado. Repara que a diferença
todo mundo começa, a maioria começa, né? Começa pequeno e com o tempo vai galgando, vai crescendo. Vocês vão ver no final do vídeo o tamanho da estrutura que o Augusto tem hoje, a localização do escritório dele, como que é diferente, como que ele conseguiu crescer, mas aqui, o começo dele foi aqui, foi de pouco em pouco, né? Foi trabalhando, conquistando, para poder chegar na estrutura que ele tem hoje. Bora lá para o nosso próximo destino? Então, o Augusto aqui já estava bem localizado, mas estava numa estrutura que não é a melhor possível para atender o cliente de alto padrão, que é o cliente dele também. Então, ele foi para um lugar bem diferente e foi a mesma decisão que eu tomei aí com o Alphaville, abrir um escritório lá. Hoje, nosso escritório tem 130 metros quadrados no Alphaville, exatamente nisso, pensando no maior conforto, na melhor localização para o nosso cliente conseguir ter a melhor impressão possível, né, e o melhor atendimento possível dentro das nossas empresas. Oi, eu tava aqui no corredor, mas o portão aqui trancou. Você pode abrir para eu sair, por favor? Ok. Obrigado. Vamos lá, a gente vai agora passar em frente à agência da Caixa, aqui do Cavaleiros, que é a agência principal hoje que o Augusto trabalha. E falando em Caixa, falando em financiamento, tem algumas questões, né, Augusto, que a população comum tem com o financiamento, né? Uma delas é em relação ao prazo, né? Hoje, quando você vai lá contratar um financiamento na Caixa, você pode contratar lá até 35 anos, né? E muita gente fala assim, eu vou ficar 35 anos preso no financiamento. A gente sabe que isso não é realidade, né? Qual que é o prazo médio hoje de quitação de um financiamento no Brasil? Hoje, no Brasil, são 12 anos. E na região aqui, Macaé, Rio das Ostras, é muito menos, né? Chega aí 6, 7, 8, 9 anos. Dependendo da faixa, né? Uhum. É uma realidade, tá? Então isso aí é uma questão que não é realidade, né? Enfim, quem financia hoje um imóvel no Brasil, né, fica aí 12 anos em média, aqui na nossa região menos tempo ainda, então não existe essa dívida eterna que as pessoas colocam. Exato. A dívida eterna é o aluguel, né? Dívida eterna é aluguel. Porque aluguel que é um casamento, né? Não acaba nunca, né? Agora, essa questão de você ficar preso no financiamento para sempre, não existe. O financiamento imobiliário ele é totalmente flexível, ele é em tempo real. Enquanto você está com saldo devedor, você está pagando juros. Como não tem juros no saldo devedor, o saldo devedor é livre, você pode amortizar e quitar ele a qualquer momento. Então não tem esse argumento de vou pagar 3 vezes o imóvel. Vai se você ficar 35 anos. Você me empresta 100 mil hoje para eu te devolver 300 mil daqui a 35 anos? Eu acho que já sei a resposta, né? Uhum. E a Selic, Augusto, Selic alta aí, o que as pessoas em geral têm comentado, né, é se vale a pena ou não financiar hoje, fazer um financiamento hoje, com a Selic do jeito que tá, os juros do jeito que tá. Qual que é a resposta aí? Então, é sempre o melhor momento para adquirir um imóvel, né? É hoje. Ontem, perdão. Isso já passou, né? O segundo melhor momento é hoje. Amanhã o imóvel vai estar mais valorizado. Né? Tem muita disseminação na internet, né, que taxa tá alta, sempre vai ter uma coisa, um comentário desse, né? Mas independente de Selic a Selic tá alta, ou tá média, ou tá baixa, a taxa do financiamento imobiliário ela já é consolidada, é na média histórica aí de 9 a 12, 9 a 12, 9 a 12. É ciclo histórico isso, né? A Selic baixou, preço do imóvel sobe. Então, o que você deixa de pagar de juros um pouco a mais no financiamento por ter contratado ali ele um pouco mais caro, você vai pagar no imóvel mais caro, né? Então, não dá nem para falar que vai dar na mesma, né? Normalmente você vai pagar mais caro, né? Caro. O Brasil ainda tem esse volume, né? Cada ciclo que passa, cada ano que passa ali, o imóvel ele fica proporcionalmente mais caro, né? É algo aí que não vai mudar no Brasil. Então, quanto antes você adquirir seu imóvel, vai ser melhor, você vai pagar mais barato proporcionalmente ali a sua renda, enfim, a sua realidade, né? Sim, tem efeito, né? Por exemplo, a taxa do financiamento baixou um pouquinho, vai ter mais procura, então o preço aumenta. A Selic reduziu um pouquinho, o banco vai ficar com mais aprovações, menos reprovações, o banco quer emprestar mais, então isso faz com que aumente mais a demanda e o preço dos imóveis venha aumentar também. E para quem está aí no Minha Casa Minha Vida, Augusto, qual que é a sua visão hoje? Mudou aí o teto do Minha Casa Minha Vida, né? Qual que é a sua expectativa para essas alterações que tiveram recentes aí no Minha Casa Minha Vida?
Então, agora mais famílias vão ter mais acesso a imóveis que tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais bem localizado, né? Hoje até 600 mil, com renda de 13 mil, você consegue acessar imóveis novos com mais chance de você contrair esses imóveis, né? Em condições melhores ali, Condições né? melhores. E a taxa da Minha Casa Minha Vida, né, assim, é um dinheiro muito barato, né? A gente recentemente aí assinei cliente com taxa de 7, né, taxa de 8, enfim, você deve ter pegado até taxas menores, né? E é um dinheiro que ele é muito barato, né? E eu sempre falo pro cliente, tinha uma cliente minha específica que ela queria quitar o valor. Ela falou, não, quando eu entrar um dinheiro para mim, eu vou quitar esse financiamento. A taxa dela ou era 6 em alguma coisa, ou 7 em alguma coisa, não tô lembrado agora. E eu falei para ela assim, não vale a pena, faz as contas, inverte seu dinheiro em algum outro investimento e deixa o seu financiamento rolando ali, porque é um dinheiro muito barato, né? 7% aí, a gente tá falando de uma taxa de 0,6 aí ao mês, né? Então, assim, é um dinheiro muito barato realmente, né? Às vezes nem vale a pena nem quitar, né? Porque É melhor ficar pagando e investir o dinheiro, né? hoje com a Selic do valor que tá, você tem alta rentabilidade com dinheiro parado em banco. Né? Uhum. Ó, a gente chegou aqui na caixa aqui, ó. Renan vai pegar um take aí pra gente. Essa aqui é a caixa principal aqui de Macaé que você tem trabalhado, Sim. né? É a agência aqui do Cavaleiros. Eu já tive muito aqui. Já assinei muito contrato aqui. Augusto nem se fala, né? Quantas vezes você já veio aqui nessa agência? Milhares. Hoje você não vem mais tanto porque a equipe cresceu, né, Augusto? Quantas pessoas hoje lá no escritório? Hoje tem 11 e tô com 3 vagas abertas. Sempre contratando. É. E aí hoje, quantas analistas lá na equipe? Lá hoje tem, de crédito tem 6, mais uma supervisora. E aí esse trâmite de contratação hoje, de vir na agência, atender o cliente, hoje roda lá com elas, né? Roda com elas. Roda esse processo lá todo com elas. E qual que é a diferença, Augusto? Né? Qual que é a importância de ter uma agência parceira, de rodar os seus processos aqui no Cavaleiros? Por que não espalhar, fazer em cada agência? Por que você direciona o pessoal sempre para a mesma agência aqui, para poder ter esses processos? Então, a gente tem uma parceria estratégica, tanto comercial quanto operacional, né? E, Augusto, quais são hoje os objetivos, né? A gente visitou já seu escritório antigo, a gente vai visitar o escritório novo, né? 13 pessoas, 11 pessoas na equipe, você falou, com vagas novas. Aonde que você pretende chegar com a Vortex? Eu pretendo agora expandir além da região, né? Com a questão digital, eu estou estruturando para poder atender um volume maior fora da cidade aqui. Né? Tem plena capacidade e estrutura para isso. Aí até com essa questão da digitalização, né? Você consegue hoje atender muito mais facilmente quem não é aqui da região, né? Sim, a gente consegue atender qualquer cidade hoje. Plenamente, né? Tanto na questão do crédito quanto na transferência do imóvel, que é o diferencial da gente também. A gente consegue fazer digital em qualquer cidade. Como é que surgiu a ideia dos treinamentos, né? Eu tenho acompanhado lá no Instagram, os corretores têm comentado aí nos eventos. Como é que tem sido lá os treinamentos de financiamento bancário que você tem feito nas imobiliárias, tem feito com os corretores? Como é que surgiu essa ideia e como é que tem desenvolvido? Então, a ideia, na verdade, sinceramente, a gente não teve ideia, a gente estava recepcionando a demanda. Teve né? a necessidade. Os corretores, pô, Augusto, a gente fica te ligando para tirar dúvida, vocês têm que fazer um treinamento, Aí começou 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente consolidou, cara, a gente tem que montar um treinamento, não tem como. É um treinamento hoje para o corretor de imóveis, para o dono de imobiliária, né? Sim, para corretor e focado em conversão de venda. Não é um treinamento técnico por si só, vou te ensinar a financiar, é assim, assado, A, B, C. É conhecimento de financiamento para converter em venda. E como é que foi o primeiro treinamento lá? A gente tem esse gelo, né, de montar algo, né? É um desejo que eu tenho também, montar um treinamento presencial para a gente falar de incorporação, a gente falar de negócio, falar de INSS de obra também. Mas é uma quebra de gelo, né? Como é que foi lá o primeiro treinamento? Como é que foi para organizar? Como é que foi para fazer? Deu frio na barriga? Deu frio na barriga, claro, mas aqui a maluca do nosso time de marketing, assim, é sensacional. Ela ajudou a gente a estruturar na hora de
na hora da palestra, né? Dá gelo na barriga, mas você é só começar um pouquinho que já esquenta, você já vai no flow. E é legal, Augusto, tem uma fala do Vitor Damasio, que eu nunca vou esquecer. Enfim, no geral ele fala que quem tem caráter, quem é honesto, né, a pessoa sempre se cobra de que ela não tem algo tão relevante, ou que você não vai estar entregando o máximo. Então a gente tem sempre essa cobrança, né, de cara, será que eu realmente tenho tudo isso para poder entregar? Será que vai ser realmente vantajoso para quem vai estar comprando, quem vai estar assistindo, né? E aí ele quebrou isso no treinamento que eu fiz dele, que ele falava, se você está um passo na frente, se você tem uma dica valiosa para dar para uma pessoa, já é o suficiente para essa pessoa fazer um treinamento com você. Qual que tem sido a escala de treinamento? Toda semana tá sendo? Como é que tá sendo lá? Tá sendo umas 3 turmas por mês, né? 3 por mês. Então, assim, tá tendo uma procura muito alta, né? Então a gente até tá desenvolvendo outros métodos para poder atender mais profissionais, né? Recentemente a gente até fez um treinamento de vendas e atendimento no cartório de notas. Entendi. Né? Eu vi, acompanhei lá. Então, assim, cara, tinha lá 30, 40 pessoas, mais ou menos, né? Mas a experiência, o alinhamento que a gente faz lá com o time, a gente passou lá pro time do cartório e foi uma impressão muito boa também, um feedback sensacional, foi uma energia altíssima. E isso aí dá combustível pra gente querer melhorar sempre o que já passou. A gente olha assim, pô, isso aqui podia ter falado assim, passado, podia ter sido melhorado, né? E vamos lá, o empreendimento caixa. A gente tá aqui em frente ao Oceanville, né? Conta um pouquinho da história aqui, Augusto. O que é esse empreendimento aqui? Então, esse empreendimento, ele foi um empreendimento caixa, com vendas na planta. A Caixa financia foi o primeiro desde a construção. Foi o primeiro de Macaé de alto padrão. Que ano que foi? Foi 2013. Aqui foi uma peculiaridade, porque foi um ganha-ganha, né? Foi bom para todo mundo. A obra começou com recurso próprio, chegou em determinado momento, aí, um pouco antes da metade, acabou um pouco o recurso, deu uma desandada. A Caixa salvou o empreendimento, englobando ele na sistemática de financiamento na planta. Então, isso foi uma peculiaridade, até um diferencial nosso, né? Que a gente ajuda muito no comercial, para autônomo, imobiliária, construtora, né? Aqui já estavam os imóveis, a maioria vendido, né? A grande maioria vendido, mas eles estavam financiados direto com o construtor, e desconfiado se o prédio que estava parado aí 1, 2 anos se ia seguir. Sim, mesmo. Legal. Eu e a gestora aqui, a gente teve que convencer o pessoal, a gente trabalhava até 11 horas da noite fazendo força-tarefa para converter o máximo de clientes possível para viabilizar a obra, porque não basta a Caixa liberar o recurso, né? Os clientes têm que contratar. Então a gente teve um sucesso estrondoso, sucesso incrível na conversão da carteira da incorporadora para a carteira da Caixa. E aqui em Macaé, Augusto, Rio das Ostras também, né? Eu sinto que falta essa profissionalização, né? Tem muito construtor que faz com recurso próprio e tudo mais, mas falta esse conhecimento, falta enxergar que existe a possibilidade de fazer um empreendimento contratado pela Caixa, né? A maioria não tem, então assim, são poucos empreendimentos, são poucas incorporadoras que a gente sabe que faz, né? Os que fazem a gente sabe quem é, né? O mercado é muito pequeno, então a gente conhece todo mundo. E o que tá faltando, assim, o que você consegue oferecer para esse incorporador que quer iniciar, enfim, o que você acha que falta aqui na nossa região, por que tem tanta pouca gente fazendo o projeto Caixa? Para o incorporador só falta confiança, porque a gente oferece a consultoria para ele estruturar documentalmente, para ele se credenciar na Caixa para vender imóveis na planta. Então ele tem a nossa consultoria, ele tem oportunidade de terreno, Macaé tem máquina de vendas, tem imobiliárias sensacionais que conseguiriam escoar essa produção, tem time especializado na Caixa, setores especializados para operar, atender e viabilizar os imóveis na planta. Então, em relação ao valor liberado, né? Tem muita gente aí fazendo casa geminada, ou fez um empreendimento pequeno, um prédio pequeno, e acha que não tem condição ainda de aprovar um crédito na Caixa, né? Eu vou usar meu próprio exemplo, né? Primeira aprovação que eu fiz na Caixa, eu tive um faturamento de 1.100.000 em um ano, foram 4 casas que eu fiz, e eu aprovei 10 milhões de reais na Caixa. Sim. Um Gelic de 10 milhões de reais, né? Um LGCE.
Então, olha o salto que é você sair de um projeto de 1 milhão para a possibilidade de contratar um projeto de 10 milhões, né? Então, 1 milhão é um número normal, né, para quem já constrói para venda, e existe essa possibilidade aí, talvez você, construtor, incorporador, está perdendo a oportunidade também de já estar faturando 1, 2 milhões por ano, de poder saltar aí para 10, 15, 20 com crédito caixa, com esse crédito facilitado nesse formato. Né? Pô, tem demanda, tem estrutura, tem crédito, a Caixa está com um recurso é, disponível para poder contratar. Então, assim, tem tudo para dar certo. Com o incorporador em Macaé pode Tem lançar que é mercado, né? sucesso, tem mercado. Augusto, agora É. um tema que é uma situação que eu passo também diariamente há 10 anos, que é a relação do trabalho junto com a esposa. Minha esposa também é minha sócia, e eu já passei por diversos desafios. Nós somos sócios ainda e ainda somos casados, né? E vamos ser por muito tempo, mas a gente foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Quais são para você os principais desafios aí de empreender junto com a esposa? Como é que faz a divisão? Como é que não leva problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Como é que é fazer essa gestão? Então, para mim, eu acho muito confortável. Hoje, de outra forma, nem gostaria que fosse, né? A gente basicamente fica aí 7 dias por semana, 24 horas por dia junto, né? Eu tive uma sorte também, que a Valquíria é muito madura, né? Então a gente consegue, em vez de separar, que não dá, a gente é uma pessoa só, a gente consegue organizar é, os momentos, as funções, né? Momento de café da manhã é família, momento de trabalho, vai falar sobre a escola das crianças, né? Então, assim, a gente tem que ter respeito e organização e hierarquia às funções, né? Uhum. E respeitar os combinados. Né? O que saiu da rota, vamos corrigir dali para frente. Não vamos atacar a pessoa, não vamos atacar os fatos, né? O Uhum. fato tá ruim, vamos mudar o fato, vamos mudar a atitude, vamos mudar o hábito dali para frente, né? E ser flexível um com o outro, porque com respeito e flexibilidade a gente consegue fazer as organizações das funções, né? E não misturar essa organização, Sim. né? Pessoal com E profissional dá para organizar. como é que é em relação à cobrança? Eu tenho um ponto que eu amadureci e melhorei muito. Eu cobrava muito Fernanda, minha esposa. Meu pai também é meu sócio, né, na W Queiroz, e eu cobrava muito eles porque eu não admitia que eles errassem. Então eu erro também nas funções que eu faço. O pessoal, a equipe erra, mas eles, né, por ser meu pai e ser minha esposa, eu não aceitava os erros deles. Eu queria que eles acertassem, queria que eles trabalhassem no mesmo tempo que eu. Então às vezes era de noite, sábado de noite eu estava trabalhando e eu não queria que Fernanda estivesse assistindo uma série, estivesse descansando, eu queria que ela estivesse trabalhando. Meu pai a mesma coisa. E eu fui quebrando isso em mim, né, e conseguindo fazer essa divisão melhor, mais equilibrada, que cada um tem um tempo diferente, né, cada um vai se dedicar diferente ali para fazer uma coisa ou outra. Como é que é essa questão dessa cobrança de vocês aí É, nessa relação? então, eu era assim também, eu era bem para frente quanto a isso. Esse impulso ainda tem, mas tem que, tem que dar um limite para ele, né? Porque Uhum. realmente a gente acha que o sócio, o parceiro, né, precisa ser como a gente, né? Dedicar o máximo e tudo mais, mas aí a gente percebe, acaba até aprendendo, né? Por exemplo, eu achava que a Valkyrie não se preocupava tanto quanto eu. Não, ela estava organizando os espaços, o tempo dela. Uhum. Ela não tem, ela não tem ansiedade, ela não tem nenhum problema de nada, Sim. né? Como às vezes eu posso ter, que eu quero trabalhar, quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela organiza tudo ali e quando sai alguma coisa da rota, é só corrigir, cara. Não adianta eu cobrar mais uma pessoa do que da outra. Hoje eu cobro ela como eu cobro outros funcionários. Às vezes até um pouquinho mais, mas assim, Uhum. mas com um limitador, né? Sim. É consciente de que precisa ter um limitador. A gente não pode lançar tudo que a gente quer, todos os nossos anseios direto para alguém que é uma pessoa dali, cara. Ela está contribuindo, Uhum. né, na forma que ela pode, na forma que ela quer, né? Então, enfim, Então, dá para adaptar sim. vocês fizeram um treinamento de casal, né? Esse ano, não foi? Foi. Esse ano, lá no acelerador, que foi um treinamento que a gente fez junto, né? Ano passado. Vou revelar aqui quanto que a gente investiu. A gente investiu cada um, né? Mais de 30 mil reais entre ingresso, passagem aérea,
hotel. Então foi um investimento muito alto, né? A gente nunca tinha investido tanto no treinamento assim Foi o como primeiro alvo mais esse, alto, né? assim, Enfim, como é que foi lá? Valeu a pena esse treinamento? Foi o acelerador empresarial lá do Marcos Max, né? Como é que foi para você lá essa imersão? Então, a imersão com o casal, o Casal Empreendedor Experience, foi sensacional porque eles conseguiram triangular muita coisa ali, né? Família, casal e empresa, né? Como é que vai separar se você é uma pessoa só? Eles focaram muito em organização, gestão, houve umas dinâmicas de recuperação de casal, assim, né? Não que a gente precisasse tanto ali, porque eu e o Valquíria a gente tem uma relação muito saudável. Tanto que a gente está aí 21 anos juntos. Então, mas lá precisa desse movimento, porque vários empresários têm o mesmo problema, essa questão de organização, de misturar as coisas, de Desgasta a ser relação, né? workaholic, às vezes o casal às vezes evitando ter um segundo filho porque vai atrapalhar o trabalho. Então, assim, completamente desequilibrado, né? Ou então uma parceira só focado na família e só quer bater ponto ali. Então dá para organizar, cara, dá para fazer de tudo um pouco. Você não vai fazer o máximo de tudo, mas dá para ter um equilíbrio saudável, né? E do acelerador em si empresarial, Augusto, muitos empresários aí querem instalar, né? Querem fazer o treinamento. Eu já queria desde 2021, só fui realizar ano passado. O que você achou e o que você deixa de insight aí? O que você aprendeu lá que dá para replicar no negócio aí de quem também é empresário? Então, primeiro de tudo, você tem que olhar a empresa de cima, né? Às vezes a gente fica no flow ali, preso no operacional, então você tem que buscar, primeiro ponto, conhecimento para você ter ideias na empresa para implementar o básico, cara. Assim, às vezes a gente dá de tudo, mas sem método, sem conhecimento, né? Então a gente está dando de tudo, mas está sem ferramenta. Por exemplo, você pode quebrar o muro com a mão, pode quebrar com o martelo. Você tem a mesma disposição, mas com ferramenta você vai mais longe, né? E pensando muitas vezes, né, para mim também, né, compartilhando minha experiência, pensando em coisa muito complexa, a gente vê alguma coisa, por exemplo, vou usar um exemplo agora hoje, né, que é da IA. Né, a gente está implementando, usando IA para várias coisas, mas pode ficar hoje distraído pensando assim, cara, eu vou fazer isso com o IA, porque quando eu implementar isso, minha empresa vai virar tudo mais. E aí quando você entende, se conecta com os empresários lá também, que são maiores do que a gente, né, estão faturando mais, lucrando mais, e tudo que o Marcos trouxe no treinamento também, você vê que são todas coisas simples, né? Não existe uma bala de prata que vai mudar seu negócio, vai triplicar o tamanho dela, não tem. É fazer o simples, bem feito em tudo ali, tomar um pouco mais de risco, e aí o negócio vai tracionando e vai crescer, vai ficar 2, 3, 5, 10 vezes maiores, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí. A linguagem é muito simples, né? Enfim, implementar o básico ali realmente para poder fazer. Eu voltei de lá, fiz algumas coisas, né? Eu sei que a gente compartilhou algumas coisas, alguns desligamentos que a gente precisava fazer, que a gente estava acomodado, né? O que mais que você conseguiu já implementar no treinamento aí no seu dia a dia de empresa? Eu comecei, né, com cultura, né, Wellington? Então, assim, cultura, conceito, forma de pensar. Com processo e com ferramenta é a ordem certa, né? Não adianta você não ter a cultura e comprar uma ferramenta maravilhosa de sei quantos mil, você não vai conseguir implementar, né? Então, se hoje você anota no papelzinho de pão uma coisa, beleza, você já tem uma cultura. Agora, você melhora aquele processo colocando numa planilha. E depois você melhora contratando uma ferramenta automatizada. Então, assim, isso, e eu tô falando isso em processo. A gente fica ansioso, afobado com ferramenta, mas sem antes ter o processo, sem antes ter a própria cultura, a vontade de fazer e transmitir essa vontade pros membros do time, né? Isso aí. Bom, vamos lá ver na prática agora, vamos conhecer a estrutura atual ali, o escritório atual, pegar o pessoal saindo para o almoço ali também. Bora lá, bora conhecer a estrutura atual da Vortex. Vamos lá. A vista aqui é fantástica, né? Direto na praia. E aí, que ano que você chegou aqui, Augusto? Você veio pra cá? 2016. Então você ficou ali, você ficou 6 anos lá, 2010. Foi 6 anos já. E aqui eu fui o primeiro habitante. Primeiro a chegar aqui na galeria. Você pegou em obra aqui ainda. Tinha obra pra tudo quanto é lado. A obra da área comum estava pronta. E qual que é a importância, Augusto, que você vê de ter um escritório físico, né? A gente vem desde a pandemia aí, com essa questão de home office, de economizar em espaço, em aluguel, e você tá aqui, né, num local aqui, num lugar
que o aluguel não é barato, né? Não é barato. E aí, e o retorno? Vale a pena? Vale a pena, porque você te dá posicionamento, credibilidade. A gente oferece para o cliente atendimento pelo WhatsApp, atendimento por vídeo, atendimento por telefone, atendimento presencial. Só de saber que tem essas opções, você já tem credibilidade, né? Entrou na nossa sala, já vê a estrutura, já vê que não é uma empresa que nasceu ontem, né? É uma empresa mais séria. Então, dar humanização aqui no atendimento é muito importante para o posicionamento também, até no digital, né? Apesar do nosso maior fluxo hoje ser digital, quem faz questão do presencial fica Mas é aquela muito coisa, né? satisfeito. Só de o cliente saber que você tem onde ele ir, e você oferecer para ele, ó, vem tomar um café comigo, vem fazer uma reunião, ele nem vai, mas ele só de ter esse convite, ele já fica confiante. É aquela coisa, eu sempre uso muito isso, né? Quem tem escritório físico tem onde o cliente bater, né? Então se der alguma coisa errada, tem onde o cara vir aqui tocar, você vai estar sentado ali na sala, a sua equipe tá aqui na frente, ele acessa aqui a qualquer momento, né? Eu sempre uso muito esse exemplo, né? E essa localização que é importante pro público, né, Augusto? O local que você está também qualifica seu público, né? Você é referência hoje no alto padrão aqui, e a gente que tá lá no Alphaville de Rio das Ostras, a gente é referência do alto padrão também de Macaé e Rio das Ostras por localização. Então o cliente hoje do Alphaville em regularização de obra, ele tende a nos contratar porque a gente está ali presente do lado dele, né? Então gera essa identificação do cliente, gera esse conforto para o cliente que é próximo dos lugares que ele frequenta, é próximo de onde ele está morando, né? E você liderando aí o alto padrão aqui em Macaé também, você tem essa mesma visão. É a mesma visão, cara. É uma coragem, né? Posicionamento e conveniência que acaba atraindo o cliente também. Né? Você tem a mesma frequência, né? Para atrair. Né? Eu acredito nisso também. Assim, quando eu aluguei lá no Alphaville, eu fiquei muito reflexivo em relação a isso, mas eu falei assim, cara, se eu fechar 2 contratos a mais por mês, ele já vale a minha estrutura física. É óbvio que você vai ter outros custos aí embutidos, né, de equipe e tudo mais, só que trabalhando remoto você vai ter equipe do mesmo jeito. Então assim, pô, o aluguel tá caro ou tá barato? Quantos contratos a mais você fecha se você tiver esse ponto, se você tiver esse lugar, né? Óbvio que não vai ser talvez no primeiro mês, no segundo mês, mas no longo prazo. Então assim, hoje eu tenho essa certeza que eu já tive muito mais retorno de estar bem localizado, estar bem posicionado, do que se eu não tivesse. Se eu tivesse numa salinha de canto, de fundo. Quase eu aluguei minha sala de fundo, a salinha de fundo da minha galeria, acabei alugando a sala da frente e valeu super a pena. A sala de fundo ali é melhor você alugar uma mais barata aqui para outro lugar, entendeu? Quando eu já indico você e fala, o escritório dele no Alphaville, já desmonta. Não, e aonde que é? Não, de frente à pista. Você vai ali na frente passar na pista. Desmontou, entendeu? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. O posicionamento, absolutamente. Se a gente for pegar esse ROI, né, da sala bem posicionada, do escritório bem posicionado, a maioria dos casos aí ele dá um retorno. Por exemplo, você pega lá, recentemente a gente teve experiência com o Gustavo Rangel. Ele podia trabalhar de home office, podia fazer o que ele quiser. Ele como outros, né, contratou lá no prédio do Joel J, dos grandes players, para estar junto ali presencialmente lá no escritório. Então, assim, o presencial é muito importante também para a coragem de posicionamento, sem dúvida alguma. E aí, vamos lá conhecer a estrutura? Vamos lá. Você tem hoje 3 salas aqui. 3 salas. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai pra 4ª. Essa aqui ainda não fui por seja ainda não, né? Deixa eu esperar um pouquinho. Essa é a última sala que você montou, né? É a mais nova, Aí agora tem reconhecimento facial. Quando eu vim a última vez não tinha ainda não, tá? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estamos gravando aqui, vocês vão aparecer no vídeo aqui também. Legal. Aí que tá a Malu do marketing, a Carla do administrativo, Gabriela aqui da assessoria, ela é advogada. Aqui tem a Juliana que está de férias, um dia eu chego lá também. Aqui vai entrar o comercial para a gente desenvolver aquele projeto de expansão que a gente estava falando, né? Entendi. E a gente fez essa expansão praticamente junto, né, Augusto? Você alugou essa sala, foi final do ano? Foi um pouquinho antes. Final do ano, entrou em reforma, né, para poder expandir. E a gente também fez a expansão lá do escritório. A gente fez um segundo andar, dividiu as empresas, porque não tinha mais aonde entrar gente, né? E aí a gente fica nesse bloqueio, às vezes, de não conseguir crescer mais, porque às vezes errou na locação de um espaço muito pequeno, ou não tá com essa aptidão para tomar um risco maior alugar uma sala nova, né? E, enfim, eu precisei fazer isso lá. Hoje eu tenho espaço para dobrar minha equipe lá. A gente está no processo de crescimento, né? E você pegou essa sala nova aqui para poder contratar mais e expandir mais, né? Exatamente.
Agora vamos conhecer ele Bora. a 101, que foi a primeira. Tá? Essa foi a primeira Foi sala. embrionária. Entendi. Aí trabalhava todo mundo junto aqui. Trabalhava todo mundo junto aqui. Quando você veio pra cá, tava com 5 pessoas. Enfim. Né? Aí hoje aqui virou uma salinha de espera, porque o cliente não espera mais que 10 minutos. Não, tudo com hora marcada. Tem plantão também se precisar. Né? Então, as analistas ficam ali, a supervisora delas ficou ali também. E depois eu vou mostrar a sala de atendimento e reunião. Como é que tem sido pra você, Augusto? Eu passei por esse desafio lá também. Você tem salas separadas aqui, então a equipe tá trabalhando separadamente, né? Eu tomei a decisão lá de fazer todo mundo junto. Então é todo mundo em conjunto. Eu sofro lá com a questão de barulho, um acaba atrapalhando o outro, e você tem aqui essa separação. O que você acha que tem de ponto positivo e de negativo de separar a equipe em salas ou de juntar todo mundo no mesmo local? Eu preferiria fazer da sua forma. Ter todo mundo junto. Um salão, né? A questão de barulho sempre vai ter um pouquinho, né? E o que eu consegui de solução aqui, até para questão das analistas que conversam muito e tudo mais, todos têm o headphone JBL, top de linha, para quem quiser fazer uma ligação, ou quiser concentrar um pouquinho, bota só para abafar mesmo, não fala nada. Então, esse daí funciona bem. Ponto negativo, assim, é superável, né? Eu quero falar quer dar um recado, alguma coisa mais em tempo real assim, eu atravesso aqui e abro a porta e falo ali. Assim, é um negativo superável, né? Sim. Mas e era o possível também, né? Eu não consigo comparar assim com o que não seria possível. Sim. Né? Quebrar a parede, fazer outra coisa, virar uma coisa só. Salas aqui, uma de um lado, uma da outra. Então, assim, tá, um ponto negativo completamente superável, bem tranquilo. Né? Certo. Bom, aqui é a sala do pessoal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Obrigado. Então aqui tá hora de almoço, né? Tá mais calmo. Tá fazendo escala de almoço? Tem escala do pessoal ou não? Tem, elas se organizam aqui. Entre elas mesmo? Aqui tem só uma estação sobrando aqui. O resto aqui ocupado. Tá saindo uma venda ali, não vamos atrapalhar. Aí geralmente a gente aqui tem uma vista legal, mas às vezes em determinado momento elas gostam de fechar um pouquinho, né? A copa aqui também com 27 espaços, cozinhazinha completa. 7 estações aqui, né? Isso. Bem legal. Então, para setorizar, todo analista aqui, a parte que não é de crédito lá, atendimento e reunião ali, ficou bem especializado. E aí, hoje, escala de almoço você não tem não, pessoal que... No almoço tem sempre para ter sempre alguém. Entendi. Claro, eu preferi fazer uma escala lá no escritório, porque a gente passava por situações, às vezes, de todo mundo sair para almoçar no mesmo horário, o escritório ficava vazio, chegava um cliente e não tinha quem atender. Preferi regrar, então hoje a gente tem uma escala regrada lá, metade da equipe almoça às 11, metade almoça meio-dia. Que eu optei por autogestão, né? Mas funciona muito bem. De 8 às 18 tem sempre gente aqui. Às vezes as meninas querem fazer um pouquinho mais tarde, ou trocar o horário de almoço para fazer alguma coisa. Entendi. Tem essa flexibilidade, né? Tem uma consulta e depois almoça mais tarde, mais cedo. Mas sempre tem alguém aqui. Agora, Augusto, um ponto aí que é muito importante em relação à contratação. Já deu para perceber aqui, eu já conheço a equipe também, que a maioria é mulher, né? Tem algum homem na equipe, além de você? Não, só eu. 100% mulher. E aí, qual é o motivo e quais são os desafios de gerir uma equipe só de mulheres? Então aí tá, né? Vou falar. Então, historicamente, coincidência ou não, as mulheres deram mais certo, trabalham operacionalmente com mais volume, né? Eu tive 2 funcionários e eles não desempenhavam 50%, se for comparar assim, de alguma forma, não desempenhavam 50% das mulheres. Agora, assim, não é preconceito, não é nada assim. Acho que é uma coincidência que foi historicamente, acabou que agora tem até uma preferência. Então, Augusto, mas também tem os desafios, né? O que você acha que você já teve de problema por ter uma equipe só de mulher? Teve algum ponto já que você já percebeu? Não, já teve um ponto, mas a gente conseguiu superar, né? Às vezes, mas eu não sei se é por conta do gênero, mas às vezes dava um choque ali entre uma e outra, tudo mais. Aí teve uma questão dessa aí, a gente
atualizou a equipe, e aí não tem mais isso, né? Eu não vejo hoje... Acho que não era um problema por ser só mulher, mas sim algumas peças ali que deram problemas que quando você trocou, resolveu. É desafio. Hoje eu não consegui identificar ainda por gênero não, cara. Não consegui identificar. Não, certo. E hoje o time tá redondinho, os meninos se ajudam. Então a gente já sabe que vão entrar mais 3 mulheres aí na equipe. As 3 vagas em aberto. Uma eu vou dar um ok hoje. Ó, vamos conhecer a última sala. Então ali é a sala da diretoria. Diretoria, atendimento e reunião, né? Certo. Quem precisar atender, as analistas que precisam atender presencialmente, elas vêm atender. Aí vem aí eu uso a sala que eu uso como base aqui. Né? Ó, chegamos aqui na sala da diretoria, Valquíria, tá ali, sala do lado aqui é do Augusto, pra gente conhecer. 2 salas de atendimento, né? Lembrando que as analistas que vão atender já usam aqui, né? Uhum. Tá, elas atendem aqui na sala também. Quem precisa fazer um atendimento completo, elas atendem aqui. Entendi. Você tá ficando igual o dono da XP, o Benchimol, que ele falou que não tem mais sala na XP. Não, minha sala... Que ele não é mais o CEO da empresa agora ele é só investidor, dono, ele falou que não tem mais sala. Você já tá indo pra esse nível. Aqui é minha sala aqui, ó, eu trabalho de qualquer lugar. Entendi. E aqui é a sala de reunião. Reunião, treinamento. É aqui que você faz os treinamentos. Entendi. Então aqui a gente coloca mais 2 poltronas, aí dá pra... Normalmente dá para 9 pessoas, né? 9, 10, se for imobiliária. Sim. Você bota aí todo mundo junto. Se for só autônomo, a gente bota aí no máximo 9, para ficar mais tranquilo. Entendi. Né? Aí o TVzinho 4K, estrutura legal. Ar-condicionado wide-free, pra galera não ficar muito arrepiada, não ficar com vento em cima. Então. Agora falando de canal, que pensei nisso agora, a maioria dos meus clientes chegam por indicação, e você também já me falou que a maioria dos seus clientes também chegam por indicação, né? Sim. Então é o boca a boca ali, é o cliente que indica o outro. O que você tem hoje, o que você faz hoje, né? Para quem aí tem um negócio também e acha que pode ter mais indicação de cliente, né? De um cliente indicar o outro. O que você vê hoje que é o ponto forte da Vortex em relação ao cliente indicar para outro cliente? Então, hoje, atualmente, a gente tem a credibilidade, né? Por exemplo... É o serviço prestado, realmente. É o serviço prestado. Hoje o cliente tem orgulho de indicar. Ele faz questão, depois ele monitora. Tipo assim, como se ele fizesse um favor para o amigo dele, né? Ele vai estar ajudando. Né? Exato. Tipo assim, eu vou... tipo assim, Ué, você pode ficar com meu filho hoje, que eu vou lá no médico, então você me deu uma ajuda. Então eles fazem isso, né? Você tá precisando disso, vou indicar um profissional legal pra você aqui. Aí depois, e como é que foi e tudo mais. Então, assim, essa teia, cara, exatamente na ajuda. Eu indico muito, porque chega muito cliente pra mim com um problema que eu não resolvo, e aí eu sei que você resolve. Então eu indico muito exatamente nessa questão, e ajudando o cliente. O cliente me agradece, né? Ele fica agradecido pela indicação. E eu passo pela mesma situação, né? Como a gente faz a redução do tributo ali, praticamente a pessoa tá comprando dinheiro, o cliente, ele ajuda e ele recebe um muito obrigado, e depois a cara que indicou agradece de volta pra ele. Exato. Então a gente entra nessa teia, né? Da indicação, que é o principal canal hoje, é o que todo mundo quer, né? Assim, é o mais barato de todos, onde o cliente chega mais bem qualificado, né? O cliente que chega indicado, o ciclo dele, né? O processo dele de fechamento é muito simples, né? Porque ele já vem com a confiança, né? Como é que é esse trâmite para você? Quantos por cento dos seus clientes chegam indicados? Você tem esse número aí em média? Então, indicado, basicamente todos. Indicado, né? Porque hoje a gente tem Instagram, a gente tem umas mídias pagas, mas não tem tanto assim um lead que chega, por exemplo, um tráfego pago que me converteu um lead. Né? Hoje é isso daí que eu tô com o projeto de fazer, né? Um comercial para estruturar, né? Direitinho, mas hoje essencialmente os parceiros indicando. Ou ele vem indicado do parceiro ou vem indicado de outro cliente. Como a gente tem 16 anos de rotatividade, né? Então, assim, um cliente que financiou com a gente uma compra 5 anos atrás, ele vai vender, ele vai indicar a gente para financiar, tá assim. Então, por isso que já tá consolidado, assim. Eu sou prova viva, porque toda vez que eu vou falar de você, dificilmente a pessoa fala assim, não, nunca ouvi.
Aí, normalmente é assim, não fala lá com o Augusto da Vortex. As pessoas falam, é aquele lá do Cavaleiros. Ou então, quando eu falo Augusto, mas é o da Vortex. Aí eu falo assim, não, mas é o mesmo da Valkyria. Então já tem, Tá cercando todos os lados. Já dificilmente a pessoa que fala hoje de crédito imobiliário aqui em Macaé já não conhece vocês. Ela, em algum momento já teve algum contato, ou alguém já indicou, alguém já falou, ele já ouviu falar, né? Sim. Mas, Augusto, pra gente fechar aqui então agora, quais são os produtos hoje que você atende hoje o cliente no quê, né? A gente já falou de financiamento imobiliário, a gente falou para o incorporador que quer tomar crédito da Caixa. O que mais hoje você tem a oferecer para o cliente aqui de Macaé, o cliente de fora também, que quer contar com o seu serviço? A questão de crédito, a gente tem um produto sensacional, que é o Home Equity. É o famoso empréstimo com garantia de imóvel. É o empréstimo pessoal hoje com a melhor condição, a melhor taxa, né? Para quem tem um imóvel, naturalmente. Mas ele supre muita necessidade, né? Por exemplo, o cliente dá o imóvel dele em garantia para o banco e toma um recurso livre para fazer o que ele quiser. Então ele pode, vou dar alguns exemplos, mas infinitas possibilidades. Ele pode, por exemplo, ter um imóvel residencial, ele pode dar em garantia, tomar um empréstimo, fazer uma reforma para comercial, dividir o imóvel em dois e alugar, pode construir uma galeria para alugar, construir flats, pode organizar outros tipos de dívida, pagar à vista a faculdade do filho para ter desconto. Então, assim, infinitas possibilidades. É um crédito então, livre ali, realmente. De crédito, essa modalidade é sensacional. Mas hoje a Vortex como um todo, ela funciona como uma estrutura de apoio de vendas para quem quiser vender. Por exemplo, a gente trabalha desde de uma preliminar para, de repente, preparar uma documentação do imóvel, que precisa fazer algum tipo de lapidação no cartório, alguma verbação, até serviço jurídico de estruturar contratos de compra e vendas especiais, tá? Tanto para corretor, que às vezes eu não tenho muita segurança naquele caso, ou para quem está vendendo, comprando diretamente, ou grande negócio que precisa de uma estruturação um pouco mais detalhada. Como eu sou advogado, a gente tem também uma advogada interna, a gente trabalha com pesquisas para prestar serviço de elaboração de contrato. Depois passou do crédito, a gente tem o serviço de transferência de imóvel, assessoria para transferir o imóvel, não para no crédito, né? Então a gente consegue fazer isso digital, em todas as cidades, e dar uma consultoria jurídica para o mercado, para o cliente que está comprando sem corretor, ele, em alguns casos, né, locador, com locatário direto, né? Não que eu estimule essa prática, né? Mas a gente acontece, tem né? A gente sabe que acontece no mercado. A gente tem essa consultoria jurídica para pesquisar se o imóvel está ok, se o vendedor está ok para vender, se não tem alguma coisa por trás, né? Então a gente tem esse serviço jurídico para gerar segurança, conveniência e agilidade para a transação. Então aqui com um time jurídico de crédito e de assessoria para transferência, a gente soma com o cotidiano do corretor e o cotidiano do mercado imobiliário também, para completar tudo que precisa fazer, tirando a venda, para deslanchar aí e ter uma transação muito saudável, muito segura. Perfeito. Ó, esse foi o primeiro no Banco da Frente com o Augusto. Augusto, ó, obrigado aí. Prazer. Pelo tempo, abrir as portas da sua empresa. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E ó, se você quiser continuar acompanhando, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque esse quadro vai trazer outros empresários. Comenta aqui se você quer que eu traga alguém para você conhecer um pouquinho da história, conhecer a empresa, pegar dicas também com essa pessoa. A gente vai ter os próximos episódios aí no Banco da Frente. Valeu. Valeu.